5, Caderno do Aluno, volume 2, primeira série do ensino médio. Bom, atividade 5, ela diz o seguinte: o gráfico de f de x igual a ax ao quadrado mais c continua a ser uma parábola, mas seus pontos são deslocados em relação ao conhecido gráfico de y igual a ax ao quadrado. Bom, complete a tabela e construa os gráficos das funções indicadas no mesmo plano cartesiano. Então, nós vamos montar esta tabela, né? E depois vamos construir o gráfico neste plano cartesiano. Bem, nós vimos até agora que na função f de x igual a ax ao quadrado, esse azinho tem uma grande importância para nós, né? É ele que determina se a concavidade da parábola vai ser voltada para cima ou se vai ser voltada para baixo. Então, quando o a for um valor positivo, a nossa parábola vai ser concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Bem, então vamos observar agora o que acontece com essa função f de x igual a ax ao quadrado se a gente adicionar uma constante c, ou seja, um número qualquer a essa função. Bom, então para isso vamos completar a tabela. Bem, então nós temos aqui os valores para x, o x valendo menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quando x for igual a menos 2, nós vamos fazer menos 2 ao quadrado, a gente obtém 4. Quando for menos 1, o menos 1 ao quadrado, a gente vai obter 1. Quando x for 0, 0 ao quadrado, vamos obter 0. Quando for 1, 1 ao quadrado deu 1. E 2, 2 ao quadrado deu 4. Bem, agora na função g de x, nós vamos fazer esse valor, né, ao quadrado, mais uma unidade. Então, quando x for igual a menos 2, nós vamos ficar assim, ó, que g de menos 2 vai ser igual a menos 2 ao quadrado mais 1. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. 4 mais 1, 5. Então, nós temos um par ordenado, menos 2 e 5. Bom, eu não vou ficar substituindo todos os valores, porque nós já temos aqui quanto que vale o x ao quadrado. Para pegar o valor de x ao quadrado, basta olhar essa coluna aqui, né? Então, quando o x for menos 1 ao quadrado dá 1. Então, nós vamos ficar com 1 mais 1, que é igual a 2. Então, nós vamos ter o par ordenado menos 1 e 2. Quando o x for igual a 0, nós vamos ficar aqui, 0 ao quadrado deu 0. Então, nós vamos ficar com 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Então, nós vamos ter o par ordenado 0 e 1. Quando x for igual a 1, nós tivemos aqui como resultado, 1 ao quadrado é 1. Então, nós vamos ficar com 1 mais 1, que é igual a 2. Então, vamos ter o par ordenado 1, 2. E quando x for igual a 2, nós vimos que o resultado dá 4. Então, nós vamos ficar com 4 mais 1, que é igual a 5. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 2 e 5. Bom, na função h de x, é só, então, subtrair uma unidade, né? Então, para quando o x for igual a menos 2, nós vamos ficar com menos 2 ao quadrado dá 4. 4 menos 1, que é igual a 3. Então, nós vamos ficar com o par ordenado menos 2 e 3. Para quando o x for igual a menos 1, então nós vamos ficar com 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. Então nós vamos ficar com o par ordenado menos 1 e 0.
Para quando x for igual a zero, né, nós vamos ficar com 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 é igual a menos 1. Então, nós vamos ter o par ordenado 0 e menos 1. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado é 1. Então, nós vamos ficar com 1 menos 1, que é igual a 0. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e 0. E quando x for igual a 2, né, 2 ao quadrado é 4. Então, nós vamos ficar com 4 menos 1, que é igual a 3. Então, nós vamos ter o par ordenado 2 e 3. E na nossa função m de x igual a x ao quadrado menos 2, vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora nós vamos subtrair o quê? 2 unidades, né? Então, menos 2 ao quadrado nós vimos que dá 4. Então, 4 menos 2 dá 2. Então, nós vamos ter o par ordenado menos 2 e 2. Depois, para quando x for igual a menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1. Então, nós vamos ficar com 1 menos 2. 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, nós vamos ficar com o par ordenado menos 1 e menos 1. Depois, quando x for igual a 0, 0 ao quadrado deu 0. Então, nós vamos ficar com 0 menos 2. 0 menos 2 dá menos 2. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 0 e menos 2. Quando x for igual a 1, 1 ao quadrado dá 1. Então, nós vamos ficar com 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, nós vamos ficar com o par ordenado 1 e menos 1. E quando x for igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente vai ficar com 4 menos 2, que é igual a 2. Então, temos o par ordenado 2, 2. Bem, vamos pegar esses pontos, então, e vamos substituir no plano cartesiano. Bom, então, nós já temos aqui no plano cartesiano a função f de x igual a x ao quadrado, né? Que era 1x ao quadrado. Bem, agora vamos, então, colocar os pontos da função g de x. Então, vamos lá, g de x. Quando x for menos 2, né, temos o par ordenado aqui, então, ó, menos 2 e 5. Então, quando x for menos 2, y vale 5. Quando x for menos 1, y vale 2. Então, menos 1 e 2. Quando x for 0, y vale 1. Então, se o x for 0, o ponto pertence ao eixo y, né? Então, está aqui nesse pontinho aqui, ó, 0 e 1. Quando x for igual a 1, o y vale 2. Então, 1, 2. E quando x for igual a 2, y vale 5. Então, ponto 2 e 5 está aqui. Bem, vamos então unir esses pontos, né? E traçar a nossa parábola. Bom, perceba o seguinte, que a nossa parábola, ela teve um deslocamento de uma unidade para cima, né? Você está vendo esse menor ponto aqui, ó? A nossa parábola ax ao quadrado, né? 1x ao quadrado, ela tocava o eixo x aqui nesse ponto 0. Como eu adicionei uma unidade, o que ela fez? Ela teve um deslocamento na vertical de uma unidade. Então, ela subiu uma unidade. Vamos ver agora
a função h de x. Então, vamos representar os pontos da função h de x. Então, vamos lá. Quando x for menos 2, o y vale 3. Então, ó, menos 2 e 3. Quando x for menos 1, o y vale 0. Então, se o y vale 0, o ponto pertence ao eixo x. Quando x for igual a 0, o y vale menos 1. Então, nesse aqui pertence ao eixo y. Então, ponto 0 e menos 1. Depois, quando x for igual a 1, o y vale 0. Então, nós temos este ponto aqui. E quando x for igual a 2, y vale 3. Então, o x vale 2 e y vale 3. Então, nós temos este ponto aqui. Então, vamos unir esses pontos e vamos, traçar o nosso gráfico, a nossa parábola. Então, ó, temos aí o gráfico da nossa parábola h de x. Note que esta teve o quê? Ela teve um deslocamento de uma unidade na vertical, só que foi para onde? Foi para baixo, ao invés de ser para cima. Então, ó, olha só esse menos 1 aqui, ó. Então, esse menos 1 deslocou essa função f de x igual a x ao quadrado uma unidade para baixo. Então, percebam. A que está em verde é a g de x, que é x ao quadrado mais 1. Quando adicionei uma unidade, ela teve um deslocamento, esse vértice dela teve um deslocamento de uma unidade, para cima, porque eu somei mais 1. A h de x, eu subtraí uma unidade, então ela desceu uma unidade. Bom, e a função, então, m de x igual a x ao quadrado menos 2, Vamos localizar esses pontos do gráfico e vamos ver o que acontece. Bom, então, primeiro ponto, menos 2 e 2, ou seja, quando x vale menos 2, y vale 2. Então, menos 2 e 2 é esse ponto aqui. Quando x for igual a menos 1, o y vale menos 1. Então, ó, menos 1, menos 1. Quando x vale 0, o y vale menos 2. Então, 0 e menos 2 pertence ao eixo y. Quando x for igual a 1, o y vale menos 1. Então, ó, 1 e menos 1. E quando x for igual a 2, o y vale 2. Então, 2, 2, localizamos o ponto aqui, Então, traçando o gráfico aí, nós vamos perceber, vou pegar uma corzinha aqui um pouco diferente, Então, ó, unindo, ó. Ele continua, Então, este gráfico aqui é da nossa função m de x igual a x ao quadrado menos 2. Viram que esse menos aqui, ó, trouxe o vértice da parábola 2 unidades para baixo, Esse que está em azul é da função h de x, Então, esse aqui, ó, é a função h de x, que é igual a x ao quadrado menos 1. Então, ela deslocou uma unidade para baixo do eixo x. E essa que está em verde é da função g de x, que é igual
a x² mais 1.